A gente vai entrar agora numa das crises de moradia mais, extremas do planeta. Essa é a realidade de quem vive nas chamadas casas-caixão de Hong Kong. 1,5 quadrado. Parece pouco, né? Mas para quase 220 mil pessoas em Hong Kong, esse número é o mundo inteiro delas. É um espaço tão, mas tão pequeno que fica até difícil de visualizar. Tudo que a gente faz em casa, cozinhar, dormir, viver, é exprimido nesse espacinho minúsculo. É a tal da casa-caixão. Funciona como sala, cozinha e quarto, tudo junto, sabe? Onde a pessoa come, dorme e guarda, tudo que ela tem na vida. A realidade ali dentro é tão apertada, mas tão apertada, que um movimento simples, tipo esticar os braços, já vira um luxo. É de se pensar na sensação constante, sabe, meio opressiva, de viver num lugar onde não dá nem pra ficar em pé direito. E só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, uma cela de prisão comum lá em Hong Kong tem 7,5 metros quadrados. Ou seja, é 5 vezes maior que uma casa-caixão. É chocante pensar que um criminoso condenado tem mais espaço para viver do que um cidadão que está ali trabalhando. Tá, mas como é que é o dia a dia dentro de uma dessas caixas? O que significa de verdade chamar um lugar desses de casa? Olha, as condições de vida ali não são só desconfortáveis, não. Elas são um perigo constante. É infestação de percevejo, é mofo crescendo nas paredes, o risco de incêndio por causa da fiação sobrecarregada, tudo isso faz parte da rotina. E o ar? A qualidade do ar lá dentro chega a ser 4 vezes mais poluída do que o nível considerado seguro para respirar. Esse depoimento aqui, ele mostra bem o isolamento e a realidade sombria desses lugares. As pessoas vivem e muitas vezes morrem sozinhas. A morte de um vizinho só é notada dias depois, quando o cheiro aparece. É muito pesado. Agora vamos dar um passo para trás para a gente entender como essas caixinhas individuais se encaixam numa estrutura bem maior e quase sempre legal. É como se fosse uma colmeia humana, de verdade. 30. Esse é um número de casas-caixão que os proprietários conseguem espremir num único apartamento de 75 metros quadrados. É uma densidade de gente que assusta. Para conseguir o máximo de lucro, os proprietários criam verdadeiros labirintos. Eles simplesmente dividem um andar no meio, na horizontal, de forma ilegal. O resultado? Tetos tão baixos que ninguém consegue ficar de pé. E aí eles colocam até 26 pessoas dividindo um único banheiro improvisado. E sem cozinha de verdade, os moradores são forçados a fazer coisas super perigosas. Tipo, lavar os vegetais na mesma pia que todo mundo usa depois de ir ao banheiro. Isso cria um risco enorme de contaminação por bactérias como E. coli, salmonela. É um problema de saúde pública. Aí fica a pergunta, né? Como é que pode existir tanta pobreza no meio de tanta riqueza? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para a cidade de Hong Kong como um todo. Pega só o caso da Emily, por exemplo. Ela trabalha como faxineira, meio período. E metade do que ela ganha no mês vai embora só no aluguel daquela caixinha de 1,5 metro quadrado. É um ciclo financeiro que, honestamente, parece impossível de quebrar. $1 milhão. É isso que custa um apartamento pequeno, de um quarto, num bairro qualquer. Então, para a maioria das pessoas que vivem nessas casas-caixão, ter um imóvel próprio é um sonho que não dá nem para sonhar. E aí que tá o grande paradoxo de Hong Kong, sabe? De um lado, você tem aqueles arranha-céus super luxuosos, e a sombra deles cobre justamente os prédios onde a pobreza mais extrema se esconde. É uma cidade de bilionários que, ao mesmo tempo, abriga centenas de milhares de pessoas em condições que são simplesmente subhumanas. Agora vamos voltar a olhar de perto para o custo humano dessa crise toda. Vamos ouvir as histórias de quem vive isso na pele todos os dias. Para muita gente como o John, a casa-caixão é o fim da linha depois de alguma crise pessoal. É um lugar onde a esperança quase não existe mais. E é o desespero que acaba levando as pessoas para lá. E quando se pergunta para esses moradores sobre o futuro, sobre onde eles se veem daqui a 10 anos, as respostas são, na maioria das vezes, de cortar o coração. Mostram uma falta de perspectiva total. Essa resposta aqui, ela resume bem o sentimento de desesperança que domina essas comunidades. Simplesmente não existe uma saída, um caminho para melhorar. Então, para muitos, a morte acaba parecendo a única certeza no futuro. Mas por que é tão difícil sair dessa situação? A resposta, no fundo, é que existe uma armadilha no próprio sistema, que prende as pessoas nesse ciclo vicioso. A principal saída seria a moradia popular oferecida pelo governo. O problema? A fila de espera é tão, mas tão longa, que os próprios moradores chamam de sentença de vida.
Esperar 10 anos ou até mais por uma chance de sair é o normal por lá. E para fechar, tem o paradoxo final. A falta de espaço em Hong Kong é tão absurda que custa muito mais caro ter um pedacinho de terra depois de morto do que em vida. Um túmulo simples pode passar dos 100 mil dólares. É inacreditável. Isso só mostra uma verdade bem sombria. Nem na morte a pessoa escapa da crise de espaço da cidade. O descanso eterno acaba sendo uma gavetinha, não muito maior que uma caixa de sapatos. É quase um eco daquela caixa onde a pessoa passou a vida. No fim das contas, a existência dessas casas caixão nos força a fazer uma pergunta fundamental. E a resposta para ela, ou talvez a falta de uma resposta, fica ecoando por aqueles corredores apertados e no ar poluído desses lares que parecem ter sido esquecidos.